1, 2, 3, 4. Bom, gente, nessa terceira questão é uma questão aí de função e uma função em que a variável, né, que é t, ela está lá no expoente, então seria uma variável exponencial, né, por isso a função é exponencial. Basicamente, ele falava dessa função, eu até vou pegar as palavras que ele usou, no contexto que ele usou. Ele falou pra gente, por exemplo, de que o empregado está executando a tarefa com mais eficiência a cada dia e que esse N aí de T é o número de unidades fabricadas por esse empregado, após T dias do início do processo de fabricação. Aí ele pergunta, para N igual a 635, então T é igual a... E você repara 4 opções, né? Porque aí é essa questão da UERJ, né? O exame de qualificação. Vamos lá. Então já fiz aqui essa substituição, não sei se isso aqui é uma grande dificuldade, mas ainda assim, dando atenção para isso. Como ele fala que isso aqui é o número de unidades, o N, e o T é o tempo, né, de fabricação, e aí a pergunta dele foi, para N igual a 635, ele nem contextualizou esse N, já falou, né? N igual a. Então é para igualar mesmo, o N é 635, e pediu T. Então não tem muito para onde fugir, é mais encarar a parte algébrica mesmo agora. Então repetindo aqui, 640, 1 menos 2 elevado a menos 0,5t, seria aí a parte exponencial. E aqui o início que talvez algumas pessoas, né, tenham mais ou menos dificuldade, ou pela justamente escolha de caminho, uns apresentem mais cálculos que os outros. Eu acho que muita gente pode, por exemplo, pensar em multiplicar distributivo aqui, distribuir, né? 640 vezes 1 e 640 vezes menos 2. Não acho que é um problema, mesmo, tá? Mas eu vou passar o 640 para cá dividindo. Sério, Kaique? Eu vou. 640, porque ele está multiplicando, não é justo? 1 menos 2 menos 0,5t aqui no expoente. 635 e 640 são múltiplos de 5, né? Então eles têm simplificação. Mas para mim já é evidente que eles não vão, né? A gente não vai conseguir reduzir a um número inteiro, né? A gente vai ter uma fração irredutível, beleza? Mas, né, vamos ver o que essa fração vai produzir para a gente. Bom, 635 e 640 que foi, simplificando, por 5 a gente teria... vamos lá. Por 5, 635 daria 1, 13, 2 e 35 por 5, 7. 127, então 640 vai ser mais um 5, então mais 1 na divisão, 128. Beleza? Tá. Eu acho que a partir daqui a gente consegue mandar bem. Sabe por quê? A gente tem o seguinte, a fração 127 sobre 128 igual a 1 menos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa parte exponencial que está negativa para o lado que ela fique positiva, né? O outro. Não é o expoente que muda de sinal não, hein? É o número em si, aquele era menos com mais. Igual a 1 menos a fração ali bonitona que a gente tem. Não é 18, é 128. Galera, eu não sei se vocês estão ligados, mas sempre quando você tem um número inteiro, você pode transformar ele numa fração, né? Todo número inteiro ele é racional. O 1, por exemplo, e tem algumas frações que vão ser mais convenientes. Por exemplo, aqui, 1 menos 127, como é 1 inteiro, eu poderia substituir essa fração por 128 sobre 128. Vê se tu concordas comigo. Porque 128 sobre 128 é 1. E por que eu faço isso? Porque aí, como é o mesmo denominador, eu posso fugir, entre aspas, do MMC, né, mas assim, de alguma maneira eu já encontrei o denominador comum, e 128 menos 127 é rapidinho, é 1, né? É só repetir. Então, olha como é que fica. 2 elevado a 0,5t igual a 1 sobre 128. E eu tenho mais coisas para te falar. 1 sobre 128, eu vou fazer aqui. Bom, mudei de folha que você estava vendo que estava ficando apertado, né? Aí eu estava dizendo disso aqui. Bom, 1 sobre 128 é a mesma coisa que, por exemplo, 128, não é isso? 128, por exemplo... Era 128 mesmo? Isso. (128 elevado a menos 1) e 128 em si, sem o menos 1, se a gente só focasse nesse 128, 128 é uma potência de 2, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né? Vezes 2, 16, então 2 a quinta é 32, 2 a sexta é 64, 2 a sétima é 128. Então, teoricamente, é como se fosse o 2 elevado a sétima elevado a menos 1, né? Esse 1 sobre 128 seria isso.
Então, assim, seria um artifício que a gente poderia... E, como eu te disse logo no início, assim, a escolha do caminho para que a gente, né, chegasse no gabarito, talvez algumas escolhas, né, fossem melhores que outras, ou mais demoradas que outras. Então, não vou te dizer que tem um gabarito logo no início, né, sempre dessa escolha de caminho. Fique à vontade, no que você se sente mais à vontade mesmo, mas aí depois muita atenção, porque talvez você demande mais concentração mesmo, né, porque algumas vão ser mais demoradas. Eu optei por essa. Então, 2 elevado a menos 0,5t, e desse lado aqui ficou 2 elevado a menos 7. Aí eu cheguei no momento em que a gente tem uma equação dita exponencial, né? Justamente porque a variável está no expoente. Bom, em que, né, já é garantido desses dois elementos, toda potência só tem base e expoente, as bases já são iguais. Então, para que mantenha essa igualdade, eu preciso que esses expoentes sejam iguais também, né? Então, a gente chega no momento em que menos 0,5t são iguais a menos 7. Bom, os dois lados vão ficar positivos, né? Porque os dois estão negativos ao mesmo tempo. E aí, meio vezes quem que dá 7? Cara, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, né? Quem é que dividido por 2 dá 7? Então, esse t só pode ser 14, tá? Então, você teria essa outra possibilidade também de fazer essa conta, né? Logo lá no início, eu vou voltar aqui para você, ó. T deu 14, sim. Deixa eu voltar na conta que a gente estava fazendo só para te apontar mais uma parada. Eu diria aqui, ó. Nesse início, se você talvez tivesse optado por 640 vezes 1 e depois 640 vezes aqui, acho que depois você poderia fazer 635 menos 640, aí daria menos 5. Só depois muita atenção nessa conta que você vai seguir, eu acho que ela pode até demorar mais, tá? Mas faça e refaça quantas vezes você quiser e a gente também pode se encontrar a qualquer momento, online, em casa, né, para tirar essas dúvidas quanto aos caminhos e qualquer outro tipo de dúvida. Valeu, gente. Até a próxima. Número 4, hein? Vamos lá?